Opa, maravilhas da terra, gente. A natureza tem o dom. Então nós estamos aqui hoje para falar mais um pouco nessa etapa. Falar de sustentabilidade, de saúde e de agricultura, né? No planeta que a gente vive, né? Então hoje a gente vai falar do nativo. Essa palavra, esse conceito. O que é um pouco dessa noção de nativo, né? Será que o nativo é só os povos nativos? É só a mata nativa? Né? Às vezes quem não é do movimento agroecológico, não é de um plantio mais saudável, de uma vida mais consciente, não tem noção exata, não se aprofunda, não percebe o que é a importância, o que é o tal do nativo, o que é a planta nativa, o que é o povos nativos, o que é a função de um nativo, seja uma planta, um animal, uma rocha, uma árvore, uma estação, um ciclo nativo, que são variáveis as manifestações do nativo. Nativo é aquilo que é no cerne, ele não foi manipulado, não foi modificado, ele não foi desviado, ele está focado, ele está alinhado com aquele propósito íntimo. Isso são características de algo nativos, né? Vem para realizar um trabalho, vem com o preparo, com a qualidade de realizar esse trabalho em si, né? Como uma árvore, que ela nasce nos mais diferentes biomas, né? Pode ser no brejo, pode ser na montanha, pode ser no deserto. Vai ter uma planta nativa, vai ter um organismo nativo daquela região, vai ter um trabalho realizado por algo nativo ali. E esse algo nativo ele está adaptado, mas não é só isso. Essa adaptação vem de uma inteligência, né? De uma elaboração, de uma permissão muito maior do que a gente imagina. Então quando uma planta ela supera a acidez de uma terra, ela supera a estiagem de um clima, de uma estação, ele supera todos os desafios e mesmo assim germina, cresce, floresce e frutifica. Essa é a marca do nativo, é a resistência do nativo, é a graça do nativo, né? Então a gente precisa colocar esse nativo nas nossas vidas, né? O que a gente vem fazer? O que a gente vem realizar como ser humano, como humanidade, como agricultura? O que a nossa agricultura quer realizar? Qual que é o propósito íntimo? Então se a gente alinha com o nativo, a gente se alinha com a força maior, né? Que é o que constrói todo o nativo, é o que nutre todo o nativo, é que estrutura todo o nativo. Então aqui a gente está num bosque, numa matinha nativa, aonde tinha gado, né? Essa vegetação que não tinha essas árvores maiores, sofrendo, né? Com o pisoteio das suas raízes. Lá passa um rio, um riacho. Então quando a gente permite, a gente tem esse olhar para o nativo, a gente começa a ver toda essa manifestação aqui. Toda essa massa verde, todas essas formas de planta, todas essas formas de cipós, todas essas formas de fruta, que pode ser araçá, goiaba, capotes, peras, amoras, silvestre, framboesas, são infinitos. Cipós, ervas medicinais, os frutos, cipós, né? São infinitos os frutos que vêm nativos. Então, se a gente for olhar nesse ponto de vista, a nossa agricultura hoje é meio contraditória. Por quê? Porque ela visa em adubar a terra, em preparar, em gastar muitos recursos, muito desgaste para promover uma plantação.
E isso contínuo. Quando mais o tempo passa, mais se gasta nutrientes, esforços, recursos e mais degrada o ambiente. Sendo que no nativo é exatamente o contrário. Quanto mais o tempo passa, quanto mais o solo se estrutura, quanto mais plantas nativas acontecem, brotam, germinam, mais a terra se estrutura, mais fértil fica o local, mais harmônico, com flores, dracenas, orquídeas, bromélias e as infinitas flores e frutos e folhagens nativas. Então é uma roda que roda em sentido, né? Em sentido de abundância, no sentido de saúde. Olha só, fruto nativo, né? Então não é só isso. O que a gente precisa entender é que não é só isso. Não é só sobre criar um clima melhor, criar fertilidade melhor, criar plantas melhores, mais estruturadas, mais sadias, mais fortes, humanidades mais sadias, planetas mais sadios. É muito mais. Conforme a nossa consciência vai abrangendo, vai crescendo, abrangendo, a gente vai percebendo que não é só um trabalho agroecológico, não é só um trabalho de agricultura, não, é algo bem maior que a gente realiza quando a gente se afina, a gente se alinha, sintoniza com o nativo. Então, o nosso corpo tem suas funções nativas, ou pelo menos deveria ter, né? Aquilo que funciona de verdade é o nativo. Aquilo que tem estrutura de verdade é o nativo, né? Então, se a gente for fazer uma agricultura, a gente for regenerar o solo, a gente ter uma qualidade de vida, a gente tem que se alinhar com o nativo, com a mata nativa, com o rio nativo, com o animal nativo, né? Com a espécie nativa, com a semente nativa, com o estilo de vida nativo. É muito importante a gente, olha só, um agaçá, provavelmente um agaçá. É muito importante a gente se alinhar com o nativo, porque o nativo, ele carrega a informação, a saúde, o vigor, né? O nativo é aquilo que é de mais primordial na construção da vida, né? Aquilo que é de mais leal é o nativo. Então, quando a gente pega uma área dessa, né, artificializa, arrancando, tirando, cavando, subsolando e plantando uma semente que não tem força, não tem estrutura, não tem nada, não tem nutriente, a gente não pode dizer que isso é bom, né? Dizer que isso é desenvolvimento. O desenvolvimento é nativo, né? Mas não é um desenvolvimento social, um desenvolvimento aparentemente, é um desenvolvimento real, divino, íntimo, né? Então olha só, aqui por exemplo é um capote, um araçá nativo. Aqui, olha só. Mas aqui na frente, ó, isso aqui é tudo alimento nativo. Olha só, isso aqui é o Oroponobis nativo, ó. É alimento de altíssimo grau. Então aqui é o capote, ó. Olha a folha dele, olha o tronco dele. Ele veio com uma força, com uma estrutura, com uma adaptabilidade, que ele conseguiu se desenvolver, crescer e dar fruto, carrega de frutos, entre meias pedras. Qual planta que a gente consegue, numa área degradada, plantar sem rega, sem cuidado e ter essa formosura? Então isso é uma amostra, isso é um exposto aqui para a gente ver que deu certo, que é mais tecnológico que o nosso feito. Então a gente tem que alinhar isso.
E olha a sua propagação. São capote, 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 capote. Então se ali nasceu uma planta espontânea, 2 plantas espontâneas, puleiros de passarinho, refúgio de passarinho, alimento para todos os seres vivos, nutrientes na terra, subsolando a terra, e a sua propagação é espontânea. Olha só, capote, capote, e vai dentro da mata. Isso não é uma planta invasiva, é uma planta abençoada, que ela se vem guerreira, primeiramente para trabalhar, para dar condição. Assim como a madeira dessa tem um tempo, tem um vencimento, tem um trabalho realizado, ela dá todo o trabalho dela para vir outra planta. Ela realiza todo esse trabalho para dar condição a outra planta. Mas enquanto ela faz esse trabalho, ela está fazendo sombra, ela está dando fruto, ela está puxando água, ela está subsolando a terra. Tudo isso a gente tem que perceber, né? Tudo isso é uma dádiva que a gente recebe. A gente como ser humano, a gente como agricultor, for mexer com a agricultura, a gente está recebendo isso dos céus. Em qualquer canto do mundo tem uma planta que nasce nativa. E isso eu estou falando só de uma planta, só falando especialmente da planta nativa. Agora imagina se a gente se alinhar com tudo que é nativo, com tudo que é latente nos nossos corações, no nosso íntimo. O que esse mundo não se transforma? O que não acontece nesse mundo para melhor? Que a saúde, as coisas primordiais, é nativas, né? Então a gente às vezes se engana, se ilude em algo artificial, algo muito bom, que vai ser muito bom aparentemente, mas não é, né? O bom é o nativo. Olha só, a água é nativa, a floresta é nativa, o alimento é nativo, os seres são nativos. A gente precisa entender isso, se alinhar com o nativo, né? Então, se a gente sentar aqui, se a gente percebe isso, a força do nativo, a força dos processos, da inteligência, a força que tem no nativo, nas coisas nativas, atuando na vida. Não é só na agricultura que a gente vai sair bem, vai frutificar, vai ter terra fértil. É em todos os quesitos de nossas vidas. A gente somos nativos ou nós somos fruto de uma artificialidade? Começa por aí. Então se a gente é nativo, se a gente é uma semente nativa, da terra nativa, a gente precisa andar de acordo com esse fluxo nativo. Muitas pessoas são convencidas, são urbanizadas, né? São artificializadas de diversas maneiras, que chega um ponto que elas acreditam que são aquilo. Mas dá para ver estampado na cara, nas perturbações, na saúde, que não é aquilo. Não tem como algo nativo, que é nativo por natureza, dar certo na artificialidade, porque não tem estrutura, não tem base, não tem continuidade, né? Então é muito melhor a gente ter o nativo aceso, né? Alimentar o nativo em nós. O nativo não é aquela coisa rude, aquela coisa primitiva. O nativo é aquilo que mais puro a gente tem, né? Mas é que tenta inverter os valores. Então se a gente está numa floresta, a pessoa fala assim, mas você não tem medo de uma cobra vir, um bicho? Mas como se é a minha família, se eu sou nativo disso aqui? Será que eu sentindo
o nativo em mim e vir uma cobra, eu não vou oferecer risco para ela, porque eu sei que ela é nativa daqui da floresta, como eu também sou. Então nós vamos se zelar, vamos se respeitar, para que assim ela realize o trabalho dela e eu realizo o meu, né? Então todas essas questões é muito importante a gente praticar, vivenciar. E está aí aberto. O nativo está em você. Está em todos nós, né? Então a gente vai falar de agricultura. A gente vai plantar. Vamos plantar a maior quantidade de frutos, de ervas nativas. Para que essa naturalidade, essa força venham até nós. E a gente, unido com essa força, a gente desenvolve outras coisas. Tá certo, gente? Um pouquinho do nativo, é um assunto muito amplo, como tudo, mas eu acredito que dá para dar uma seta, uma direção nessa questão do nativo. O que é o nativo? O que é o nativo para você? O que é o nativo para nós? Qual que é a importância do nativo para nossas vidas? Qual que é as funções orgânicas que são nativas em nós e não podemos abrir mão delas? Tá certo? Abraço forte a todos.